Oi, meus queridos, tudo bem? Espero que sim! Na aula de hoje, vamos finalizar nossa conversa sobre o Egito Antigo. Nós vamos falar sobre os túmulos construídos pelos egípcios na Antiguidade e também sobre a escrita criada nessa civilização histórica. Espero que curtam! Então vamos começar com os túmulos. Para os egípcios, os túmulos eram considerados a casa da eternidade, já que acreditavam na vida após a morte. E o túmulo seria exatamente a morada para todo sempre. Os lugares onde os antigos egípcios eram enterrados foram evoluindo ao longo dos tempos. Os primeiros túmulos eram simples e modestos, mas depois começaram a ser feitos com tijolos e revestimentos externos. E em seguida apareceram as mastabas, cujo desenvolvimento e evolução arquitetônica permitiram que se chegasse às pirâmides escalonadas e, por fim, às pirâmides lisas. Os locais de enterro estão localizados no lado oeste do rio Nilo, distantes das zonas com tendências para inundações. Ficavam desse lado do rio porque os egípcios acreditavam que os túmulos deveriam encontrar-se na zona onde o sol se põe, fazendo uma analogia ao momento em que a vida terrena acaba. Os principais túmulos eram as mastabas, as pirâmides e os hipogeus. Vamos conhecer mais sobre cada um deles. As mastabas eram túmulos de reis e nobres com uma base retangular, os lados inclinados e um telhado plano. Eram feitas de tijolo de lama ou pedra. Esses montes gigantescos cobriam as câmaras de funeral, que eram profundas e só eram alcançadas através de poços longos. As mastabas foram os primeiros sepulcros. Depois, elas foram aumentando de altura. Os egípcios foram acrescentando-lhes vários andares, em degraus, e assim evoluíram lentamente para a forma piramidal. Nessa imagem, é possível identificar os seguintes espaços em uma mastaba. Uma entrada contendo uma estátua do falecido, geralmente colocada de pé. Uma capela lateral, na qual os familiares poderiam depositar ofertas e fazer suas orações. Um poço que dava acesso ao local onde ficava o sarcófago contendo a múmia. Aqui vê-se uma mastaba vista pelo lado de fora, ainda muito preservada. É interessante que muitas vezes colocavam entradas falsas para despistar os saqueadores. Agora, vamos falar das famosas pirâmides do Egito. Elas eram túmulos reais, compostos por uma cripta, corredores de ventilação, câmara do rei, corredores secretos, galerias, câmaras e passagens falsas, no intuito de evitar os saques, entre outros espaços. Esses túmulos representavam todo o poder político e religioso que o faraó, ali colocado, tinha tido em vida. Quanto maior o poder, maior a pirâmide. Daí o motivo para justificar a grandiosidade e o luxo das pirâmides. Além disso, a crença de que o espírito permanecia vivo após a morte, caso o corpo fosse preservado, fez com que fossem construídos refúgios feitos para resistirem à passagem do tempo e para evitar os saques. E quem construiu tais monumentos? A maior parte da mão de obra foi de camponeses, que trabalhavam as terras pertencentes ao faraó. Durante a cheia do Nilo, esses camponeses eram recrutados para executar obras públicas. Como pagamento pelos serviços prestados, eles recebiam, por exemplo, pães e cevada. Além dos camponeses, havia a presença de trabalhadores especializados e de escravos. As pirâmides mais famosas pelo seu gigantesco tamanho são as de Gizé. As famosas pirâmides de Gizé são 3 gigantes construções realizadas no meio do deserto pela força humana, ao longo de vários anos. Esses monumentos eram utilizados como túmulos para os faraós e suas famílias. Agora, são vistos como relíquias gigantes. Eles atraem vários turistas de todos os cantos do mundo. E você, o que sabe sobre essas pirâmides? Aqui nós temos a primeira parte desse complexo, que é conhecido como Pirâmides das Rainhas. Especula-se que foram feitas para abrigar as esposas dos faraós. Apesar do nome, apenas a do lado leste é uma pirâmide legítima, com as faces lisas. As outras são de degraus. Esse segundo monumento é a Pirâmide de Miquerinos. É a menor das 3 grandes pirâmides do complexo, com apenas 65 metros de altura. Ali está enterrado o faraó Miquerinos, que reinou entre os 18 e os 28 anos. A
Aqui nós temos a pirâmide satélite. Está localizada ao sul da pirâmide de Khafre. Foi feita para armazenar objetos de adoração. Não sobreviveu ao tempo e hoje só sobraram suas fundações. Esta aqui é a pirâmide de Khafre. Foi construída pelo faraó Khafre, filho de Quéops. É a segunda maior de Gizé, com 143,5 metros de altura. Mas parece ser a mais alta, porque foi construída numa área elevada. Esta é a Grande Pirâmide. É a principal construção de Gizé. É o túmulo de Quéops. Tem cerca de 147 metros de altura e foi a única das 7 maravilhas da antiguidade a sobreviver até os dias de hoje. Levou mais de 20 anos para ficar pronta. Aqui nós temos o segundo complexo de pirâmides das rainhas. Não se sabe ao certo quantas rainhas estavam aqui. Talvez a mãe de Quéops, já que alguns de seus pertences foram achados perto da construção mais ao norte. Aqui nós temos a Esfinge, cujo corpo é de leão e a cabeça é humana. Acredita-se que foi mandada construir pelo faraó Khafre. Por fim, nós temos o Templo do Vale de Khafre, ligado à pirâmide por uma plataforma que recebeu o corpo desse faraó antes dele ser enviado ao seu destino final. Tinha a forma de um pátio cercado por 24 pilares. Segundo alguns historiadores, eles representavam as horas do dia. Agora nós vamos conhecer alguns fatos e curiosidades sobre esse misterioso complexo arquitetônico egípcio. A Grande Pirâmide foi construída com cerca de 2 milhões de blocos e pesavam aproximadamente 2,5 toneladas cada um. O complexo de Gizé fica no Planalto de Gizé, nos arredores da cidade do Cairo, a atual capital do Egito. Como vocês podem ver, está bem pertinho da cidade. As pirâmides do complexo são guardadas pela Grande Esfinge. A Grande Esfinge foi construída em um único bloco de pedra e é o maior monumento dessa categoria, medindo aproximadamente 73 metros de comprimento, 19 metros de largura e 20 metros de altura. As patas, porém, foram construídas com tijolos. Esta é uma representação de como seria o interior da Grande Pirâmide. Há relatos de que o faraó Quéops mudou de ideia várias vezes quanto ao local onde seria colocado o seu sarcófago, até que ele finalmente definiu que ficaria onde está descrito como Câmara do Rei. No entanto, quando pesquisadores entraram na pirâmide, seu corpo já não estava mais lá. Acredita-se que tenha sido retirado por saqueadores. Os corredores do interior da pirâmide de Quéops eram bastante estreitos. A Grande Pirâmide de Gizé tinha 146,5 metros de altura. Contudo, devido à erosão causada pelos ventos e pela chuva, a estrutura perdeu em altura e tem atualmente só 138 metros. Os especialistas acreditam que a Grande Pirâmide de Gizé tenha levado mais de 20 anos para ser erguida. Estima-se que ela pesa cerca de 5 milhões de toneladas. A base da Grande Pirâmide é um quadrado perfeito, que abrange uma área de cerca de 13 hectares de terra, o suficiente para colocar lá dentro cerca de 10 campos de futebol americano. As 3 pirâmides estão alinhadas perfeitamente com a constelação de Órion, aquelas 3 estrelas conhecidas como 3 Marias. As pedras do exterior eram de calcário, altamente polido. Dessa forma, elas brilhavam mais ao refletirem a luz do sol. Por mais de 3.800 anos, a Grande Pirâmide foi a mais alta construção do mundo. Hoje, existem outras construções mais altas que ela. Dentro da face das pirâmides estão alinhadas aos pontos cardeais, com um erro de apenas 3 minutos, aqueles norte, sul, leste, oeste. O interessante é que a bússola só seria inventada milênios depois. Lá no interior das pirâmides, as câmaras possuem paredes planas. Mesmo em ângulos, a precisão é próxima a feitas por computadores. Esse nível de precisão não acontece por acaso. As pirâmides de Gizé não foram construídas isoladamente. Aliás, existem cerca de 100 pirâmides em todo o Egito, sendo que a maior parte está agora reduzida a montes de terra. Agora nós vamos falar sobre os hipogéus. Estes, que eram túmulos subterrâneos formados por uma série de câmaras.
Em seus longos corredores de pedra haviam inscrições que contavam a vida do morto. Supunham os faraós que o vale seria ideal para abrigar seus corpos. Escondido no local solitário, preservaria suas múmias e riquezas por toda a eternidade. Artistas e pedreiros cavavam e decoravam quilômetros de corredores subterrâneos para a vida após a morte de dezenas de reis, suas esposas, filhos e os principais ministros. O Vale dos Reis ficou célebre por seus hipogeus, merecendo destaque especial de Tutancâmon, descoberto em 1922. Ao todo, o conjunto reúne 63 sepulturas encontradas pelos arqueólogos até o momento. A classe baixa era enterrada em covas rasas do deserto, após o tratamento do corpo com injeção de essências e vinhos específicos que dissolviam os órgãos internos. O corpo era enfaixado com pele de animais e assim enterrados. Então, agora que já falamos sobre os túmulos, que tal conversarmos um pouquinho sobre outro importante aspecto da cultura egípcia, a escrita? Ela recebeu o nome de hieroglífica. É um sistema de escrita que, em vez de letras e palavras, usa figuras e símbolos chamados hieróglifos. Por volta de 2.900 anos antes de Cristo, os egípcios já usavam essa escrita. Cada hieróglifo não representava uma letra, mas uma sílaba fonética que tem como base a fala direta. Uma das dificuldades da leitura dos hieróglifos está na disposição das palavras, pois não há um padrão da ordem da linha. Então as frases podem estar escritas de cima para baixo, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Ao mesmo tempo, não há uma delimitação visível de quando acaba uma palavra e começa outra, sendo que as palavras são compostas normalmente por mais de um desenho. Além do mais, a escrita hieroglífica possuía aproximadamente 6.900 sinais, sendo essa uma das causas que fizeram ela entrar em desuso, a quantidade de caracteres que possuía. Assim, ficava quase impossível decifrar tantos códigos da escrita. Atualmente, a escrita hieroglífica é considerada morta. Agora nós vamos falar sobre os responsáveis pela escrita no Egito Antigo, os escribas. Ser escriba era algo sonhado por muitos jovens. Eles registravam tudo, redigiam leis, faziam contabilidades e informavam tudo o que estava ou não certo na sociedade egípcia. A carreira de escriba tinha requisitos bem rigorosos. O jovem precisava saber ler, escrever com perfeição e ter conhecimentos de matemática, arquitetura e sobre o dia a dia. Os jovens escribas eram formados nas escolas e de lá saíam para trabalhos cotidianos, ou, no caso de se destacarem, iam trabalhar em templos ou iam fazer registros das ações do faraó, as gravações dos escritos sagrados e controle dos gastos e obras estatais. Alguns escribas também trabalhavam para o exército, organizando e contabilizando a vida da brigada armada egípcia. Geralmente, recebiam frutas, cereais, carne e a prestação de outros serviços, enquanto forma de pagamento. Os instrumentos básicos do escriba eram uma paleta, com locais para colocar os pigmentos vermelhos e pretos misturados com goma, uma bolsinha para água e um papiro. A tinta era feita colocando-se água sobre o pigmento. O escriba mais pintava do que escrevia. O papiro não era a única superfície de escrita do Antigo Egito, mas com certeza foi a mais popular. Apesar de parecer frágil, eles chegaram até os nossos dias. Por causa dos registros literários, matemáticos, médicos e religiosos escritos nos papiros, é que podemos conhecer um pouco sobre a vida cotidiana e as técnicas utilizadas nas diversas áreas de conhecimento. Para produzir uma folha de papiro, primeiro retirava-se a camada verde, que reveste o caule, e cortava-se ela em tiras. Depois, colocava-se uma camada horizontal de tiras sobre a vertical. Na sequência, molhava-se essas tiras e dava-se marteladas para que elas aderissem umas às outras. Por fim, colocava-se embaixo de uma pedra por alguns dias, até que as tiras virassem uma única folha. Então, a folha era finalizada, passando-se uma espécie de pedra-pome sobre ela. Obtinha-se assim uma folha lisa e macia, pronta para ser usada.
Além de todas essas informações já passadas para vocês, é necessário entender também que não existe uma única gramática de hieroglifismo, pois essa forma de registro foi usada por milênios, passando por muitas mudanças e diversas renovações. Com o passar do tempo, ela foi se tornando mais simples e didática. Nesse sentido, se dividiu de duas maneiras, sendo elas: hierática, que é uma adaptação da escrita hieroglífica, na qual os sinais foram simplificados para fazer a escrita ser mais rápida. Foi usada geralmente para gravar documentos de natureza literária, científica e religiosa. Foi mais frequentemente escrita em rolos de papiro ou em folhas, ou em pedaços de cerâmica ou pedra. A outra é a demótica, que foi muito usada para relatar assuntos do dia a dia no Egito Antigo. Representava uma evolução da língua falada e era mais simplificada em comparação à hierática. Foi usada pelos escribas na contabilidade dos armazéns reais e dos templos, registros jurídicos e comerciais, entre outras situações. Com o surgimento dessas novas formas de escrita, a hieroglífica ficou mais restrita aos registros relacionados às questões religiosas e nos monumentos, sendo a maior parte esculpida em pedras. Ao ver esses templos e outras inscrições religiosas, os gregos a chamavam de as letras sagradas. A primeira tradução dos hieróglifos só foi possível com a descoberta de um monumental artefato egípcio no fim do Império, a conhecida Pedra de Roseta. A pedra possui um texto escrito em hieróglifos, em demótico e em grego, possibilitando que o arqueólogo Champollion decifrasse os grifos baseados na tradução grega sobre o alfabeto fonético dos egípcios. Desde então, as traduções do hieróglifo se baseiam na esquematização de Champollion. Essa é a Pedra de Roseta, usada para decifrar a escrita hieroglífica. E essa é uma ideia de como seria a estela completa da qual fazia parte a Pedra de Roseta. Enfim, a civilização egípcia foi extremamente complexa. Apresentou ao mundo uma cultura riquíssima, uma política forte, uma religião bem elaborada e influente, e conhecimentos que são aplicáveis na atualidade. Mas é claro, tudo isso regado a muito mistério. Ainda há muita coisa para descobrir sobre esses egípcios da antiguidade. Então, gente, finalizamos aqui essa sequência de aulas sobre o Egito Antigo. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Tchau!